Queridos, a paz do Senhor. É bom estar aqui mais uma vez e saber que a graça do Senhor nos alcançou mais nesse dia. Me sinto privilegiado por servir a Deus juntamente com os irmãos. Tivemos a oportunidade de trazer o ensino bíblico de manhã. Você que não tem participado, você tem perdido um tesouro muito valioso. Foi uma bênção e novamente estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é rico em misericórdia. Eu quero falar esta noite sobre uma batalha invisível, mas em meio a essa batalha que os olhos humanos não vê, nós precisamos permanecer de pé em meio a essa guerra. É bem verdade que existem batalhas que são travadas, que o olho humano não consegue enxergar, mas ela é real. E quando nós falamos de batalha espiritual, eu falo de mim, falo de nós e falo de você que está me ouvindo. Todos nós enfrentamos uma batalha. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim, preste atenção nessa leitura, contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai, pois, firme. Deus, a tua palavra foi lida. Se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos transmitir aquilo que o Senhor tem para transmitir ao nosso coração. Sou dependente da tua graça, sou dependente da tua bondade. Meu Deus, que nesse instante o Senhor também possa continuar com os teus anjos ao nosso redor. Eu sei que há uma batalha travada nesse momento. Essa guerra, ela é ferrenha. Essa guerra, ó Deus, nós precisamos do Senhor para vencê-los. Que nesta noite nós sejamos tomados pela couraça da justiça, que nós venhamos ser tomados pelo poder do Senhor, para que permanecemos de pé no poder do nome de Jesus. Eu quero passar um vídeo aqui, eu pedi para o Tiaguinho, eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Muitas vezes nós falamos de guerra, mas não atentamos para a tamanha guerra que nós estamos. Servia fielmente ao de branco. Hoje é apenas mais uma ovelha perdida. Mas, mestre, comendo com os porcos? Como alguém chega nesse estado? Simples, aprendiz. Observe bem. A queda de um humano raramente acontece de uma vez. Nós não a empurramos de um penhasco. Nós apenas a fazemos andar lentamente até a beira. Existe um processo. O processo da queda. Primeiro, fazemos o servir a Deus parecer pesado. O que antes era alegria começa a parecer obrigação. Ir à igreja já não anima tanto. Orar começa a parecer cansativo. Ler a Bíblia vira algo que ele sempre deixa para depois. E quando o peso já está no coração, então vem a segunda etapa, aprendiz. A negligência. Ele não precisa decidir abandonar tudo. Basta parar aos poucos. Hoje não jejua. Amanhã não ora.
Depois deixa de ler a Bíblia. E quando percebe, as coisas que a mantinham forte já não fazem parte da rotina. E então, aprendiz, não acontece de imediato. Leva tempo, mas chega à queda. Mas quando alguém vive na negligência, o final se torna inevitável. Uma ótima notícia para nós. Sem oração, sem palavra, sem vigilância, ela se afasta cada vez mais. Até que um dia percebe que já está longe do seu Deus. Então, quando ela percebe, já está perdida? Quase sempre. Porque quando ela finalmente percebe que caiu, já está fraca demais para voltar sozinha. E é exatamente ali que eu quero que ela esteja. Na lama, na vergonha, longe do seu Deus. E hoje à noite vamos dar a cartada final. Vamos influenciar ela a acabar com a própria vida. É hoje que eu acabo com esse sofrimento de uma vez por toda. Não é o fim. Volte. Lembre-se, você tem um pai. E ele está chamando você de volta. Verdade? O que estou fazendo? Será que ele me aceita de volta? Eu não sou digna. Ele te espera, de braços abertos. Eu sei que é um vídeo um tanto forte, mas eu queria que a igreja vê-se com os olhos espirituais a guerra que nós enfrentamos todos os dias. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele tem uma ordenança para a igreja: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A ordem de Paulo, ela é contínua. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que fortalecer no Senhor não é simplesmente vir ao culto numa quinta-feira ou num domingo. O verbo aqui está no imperativo: fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu entendo que não existe outra maneira, pastor Daniel, de nós vencermos esta batalha. Aqui tem intercessores, tem pastores, obreiros, líderes, e sabe que essa é uma grande e a mais pura verdade. Se nós não estivermos fortalecidos no Senhor e na força do poder dele, nós não vamos suportar a pressão do nosso inimigo. É preciso então nós entendermos que quando nós somos chamados para uma guerra, nós precisamos entender que nós já estamos inseridos nesta guerra. E é bom nos salientar que nós não estamos perto da guerra ou de lado da guerra, nós estamos no meio da guerra. O Senhor Deus, Ele não está olhando para a quantidade de soldados que estão lutando. É preciso entender que o Senhor Deus está olhando para aqueles soldados que permanecem de pé, mesmo que a batalha esteja travada. O Senhor Deus não está olhando se nós somos 300, se somos 1000 soldados. Ele está olhando para aqueles que têm permanecido de pé em meio à batalha. Nós não temos o espírito de covardia. Nós precisamos entender que de Gênesis a Apocalipse, a igreja, o povo de Deus, ele trilha numa batalha ferrenha. Mas há um detalhe aqui que Paulo nos ensina:
A primeira batalha que nós enfrentamos é espiritual. O apóstolo Paulo, eu entendo que ele pega uma figura do Velho Testamento e ele diz que nós não lutamos contra carne e sangue, ou seja, a luta nossa não é minha contra você, não é de você contra mim. A nossa luta é contra principados, potestades nas regiões celestiais. Então eu entendo que Paulo, ele esmiuça essa categoria de demônios. Paulo está falando de uma hierarquia satânica. Paulo está falando de uma hierarquia do império das trevas. Ele não está pegando os menores, ele está dizendo que nós lutamos, pastora Flávia, é com principados, é com potestades, com os hóstia da maldade. Nós não estamos aqui para lutar contra as pessoas, nós estamos aqui para orar um pelo outro e sermos revestidos do poder de Deus, para que a igreja possa triunfar, que ela possa vencer. E a única maneira da igreja vencer é não lutar contra a carne, é não lutar contra pessoas. Nós vivemos em um mundo que o que o profeta Isaías profetizou, os ais de Isaías, quando o profeta Isaías diz assim: ai daquele que faz do bem mal e do mal bem, ai daquele que faz do doce amargo e do amargo doce. Nós estamos vivendo um momento que a igreja precisa abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que ela entenda que se não for através do joelho dobrado, da nossa fé firme em Cristo Jesus, a igreja não consegue vencer. Mas se você está aqui esta noite, é prova que o poder de Deus tem manifestado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus. Eu creio e tenho por certeza que o Espírito Santo tem encontrado os nossos corações, mesmo em um momento difícil, Ele tem nos dado força para que nós permaneçamos de pé. É bom nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma batalha, e não tinha que ser outra pessoa melhor, pastor Tiago Madureira, para falar desse assunto. O apóstolo Paulo viveu uma vida de embate, o apóstolo Paulo viveu uma vida de perseguição. Existe perseguição que é verbal. O Senhor Jesus, na bem-aventurança, Ele diz que por minha causa vão mentir contra vocês, perseguição verbal. Vão mentir, falar todo mal contra vocês, perseguição verbal. Mas agora Paulo não tem somente perseguição verbal. Paulo é amarrado no tronco, é chicoteado, é espancado, mas mesmo assim Paulo ergue os olhos para os céus e começa a cantar e a orar. E quando o homem canta, quando o homem ora e adora a Deus, as bases daquele templo, elas se abalam e o poder de Deus se manifesta, e Deus faz com que o nome dele seja glorificado. Eu entendo que Paulo não sofreu só uma luta espiritual no mundo dos demônios, porque a grande verdade é que Satanás, infelizmente, ele vai usar pessoas também para concluir o projeto dele. E aí que nós entramos. Nós sabemos, queridos, todos nós somos cientes dessa batalha invisível, mais real. Nós sabemos que nessa peleja o Senhor Deus tem que pelejar por nós. Nós sabemos que nesta guerra, se nós não estivermos revestidos do poder de Deus e da força do seu poder, nós não vamos romper. Eu não sei da maneira que você entrou aqui esta noite,
Eu não sei a maneira que está a tua casa, a tua família. Eu só sei de uma coisa: se você veio aqui com um propósito de ser um soldado fiel àquele que te chamou, quando você chegar na tua casa, Deus já fez uma reviravolta e colocou as coisas no seu devido lugar. Nós precisamos de entender algo. Nós temos que buscar as coisas do alto e não da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo de Colossenses capítulo 3, ele diz assim: se você já foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto e não as de baixo. O que é que nós temos buscado? O que que você tem buscado no decorrer desse intervalo de reunião em corpo da igreja? O que nós temos feito no nosso trabalho? Pastor, no meu trabalho não tem como eu orar. Tem. Você pode orar em espírito com Deus. Você pode levar cativa a sua mente ao trono da graça. Você está trabalhando, mas está clamando: Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo, me ajuda, me incapacita, me faz estar no centro do teu desejo, do teu querer. Nós não podemos esperar estar em casa. Nós não podemos esperar o momento que nós vamos descansar. O nosso descanso não é aqui. Você já viu muitos que começaram bem e terminaram mal? Mas tem muitos que começam mal e terminam bem. Começa sem querer de verdade, mas de repente o Espírito Santo toma ele de uma forma tão tremenda que ele não consegue ser uma velha criatura, mas ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos de entender que essa batalha que Paulo está dizendo, ela é real. Nós precisamos de entender o que nós vimos aqui ainda há pouco. Ele vai procurar maneiras e maneiras para te afastar do propósito de Deus. Eu conversava com um pastor essa semana, e nós falávamos sobre a nossa vida cotidiana. Muitas pessoas têm testemunhos tremendos, e eles dizem: eu aceitei Jesus, eu não tenho mais desejo de nada que eu fazia. E eu fico olhando, eu falei: isso é diferente de mim. Se nós não estivermos revestidos no poder de Deus e na força do seu poder, nós voltaremos para as práticas antigas. Se nós não estivermos revestidos no poder de Deus, pastora Maristé, nós não suportamos a pressão. Se nós não estivermos revestidos em Deus, no poder dEle, nós vamos sucumbir na guerra. O que é preciso fazer, pastor? É o que a Bíblia está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar o dia mau. E Paulo diz: e depois de ter feito tudo isso, permanecei inabalável. A grande verdade é que ninguém espera o dia mau. A grande verdade é que nenhum de nós esperamos esse dia, mas ele chega. Talvez não da mesma maneira para mim e para você, ele pode chegar de maneiras diferentes. E quando o dia mau chega, não é porque Deus esqueceu de nós, não é porque Deus não está olhando por nós, porque o dia mau vai chegar. E quando esse dia mau chegar, nós vamos estar de pé em meio à guerra, e vamos declarar que o nosso general é Cristo. Nós vamos declarar que Ele é maior na nossa vida, e Satanás vai ter que bater em retirada. Existem batalhas que nós não vemos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eliseu
Ele estava numa situação que ele foi cercado pelo império com grandes soldados, uma multidão de soldados. Geazi, o homem do servo de Deus, ou jovem de Eliseu, ele chega na porta, abre a porta, ele fica assustado e diz: nós vamos morrer. E Eliseu fala: o que aconteceu? Nós estamos cercados, tem um batalhão inumerável ao nosso redor. Eliseu faz o quê? Eliseu ora por Geazi e diz: Deus, abre os olhos de Geazi. De repente Geazi olha novamente e ele diz: eu vejo cavalos e cavaleiros ao redor de nós. Eliseu, ele fala uma fala que ela tem atravessado séculos e séculos. E Eliseu diz a Geazi: Geazi, maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra a nossa vida. Eu vim aqui esta noite para dar um conselho para nós, para nos dizer, para mim dizer, para dizer para nós e para você, que se nós não estivermos envolvidos no sangue do Cordeiro, nós não vamos suportar a pressão. Não espere dias bons, não espere dias melhores. A Bíblia está se cumprindo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. A Bíblia está se cumprindo. E o que acontece, pastor? Parece até que nós vivemos nos dias de Noé. Casavam, vendiam, compravam e davam-se em casamento. Mas chegou um dia que a porta da arca foi fechada. Mas nesta noite eu estou pregando para uma igreja. Nós podemos estar dentro da arca, mas nós não vamos sair de fora dela, porque se alguém abrisse a janela daquela arca e olhasse para fora, só ia ver defunto boiando naquelas águas. Nós não vamos fugir da arca, nós vamos permanecer na arca que é chamada Espírito Santo de Deus. É a única maneira de vencermos, é estarmos debaixo da proteção que vem dos céus. O salmista, quando escreve o Salmo 91, ele não está recitando uma poesia, ele não está escrevendo aquilo para nós colocarmos na mesa da sala e achar que é o nosso guru. Não, ele escreveu esse salmo para nos mostrar que tem cilada, tem laço do passarinheiro, tem peste perniciosa, tem a peste que voa na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. Mas o Senhor Deus, Ele diz: aquele que habita no esconderijo descansa na sombra do Onipotente. Nós precisamos de entender que nós não podemos simplesmente querer ser fortalecido no momento da luta. Eu segurei isso aqui há mais de 3 meses, 4 meses. No mês 4 eu pregaria no dia 20, se eu não me engano, no domingo. E eu tenho um problema. Eu fico lendo e relendo, estudando e buscando direção para Deus. Chegou um ponto que eu falei: Deus, eu não vou orar mais, não vou pedir mais nada. Até agora eu não entendi o que o Senhor quer fazer. E eu deitei 3 horas da manhã, pastora Marister. Deus me deu uma visão com 3 personagens. Pastor aqui é meio doido, viu? O primeiro personagem que me mostrou foi o papai. A minha esposa vai me puxar a orelha depois. E eu falei: Deus, o que tem a ver o papai com aquilo que eu quero ministrar? E ele falou o seguinte para mim: existe um povo que clama por mim, mas vive como o papai vive. Só quer ser forte quando Brutus vem e toma a Olívia dele. E eu falei: Deus, mas que Olívia? E ele me disse: o teu casamento, os teus filhos, a tua saúde, o teu trabalho. Tudo isso eu posso resumir como uma Olívia.
Eu não sei se você tem esperado brutos entrar na tua casa, mas essa noite eu vim para te despertar. O leão da tribo de Judá venceu para nos dar a vitória. O leão da tribo de Judá venceu para nos dar a vitória. Se você está banhado pelo sangue de Cristo Jesus, o Brutus não vai entrar na tua casa, a Olívia não vai ser tocada, e você vai continuar sendo forte. O espinafre pode até acabar o poder, mas o poder de Deus se renova a cada manhã. O poder do espinafre acaba, mas o poder que Paulo está dizendo aqui, ele renova hoje, daqui a 10 minutos, 5 minutos, constantemente o poder de Deus pode ser renovado na nossa vida. Nós precisamos de querer o poder de Deus sobre nós, porque se nós quisermos, aí nós vamos gritar: Satanás, sai da frente, porque se não sair, nós vamos te atropelar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele tinha ciência do que ele estava dizendo. Já não dá mais para pregar o que eu queria, já saí. Preste atenção. Paulo, ele está dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Vou repetir: e tomai toda a armadura de Deus. Pegou? Entendeu? Ele diz toda, não é só uma peça. Tem muitas pessoas querendo usar o escudo, mas não quer usar o capacete. Tem muita gente que quer usar o cinto, mas não quer usar a sandália, que é a preparação do evangelho. Tem muita gente que quer usar a couraça, que protege o coração e o peitoral do homem ou do soldado, mas não quer usar a espada do Espírito. Eu vim aqui esta noite debaixo do sangue de Jesus Cristo para dizer para mim e para você que as armas só têm poder sobre a nossa vida se nós estivermos usando toda ela. É o capacete, é a couraça, é a espada, é o escudo, é a sandália. Só somos vencedores se nós estivermos equipados com toda a armadura de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos, né? É eu faço, eu quero, eu tenho. Mas quando nós olhamos esse texto, nós não temos, nós não somos e não podemos, como homem natural. Mas como homem espiritual, pastor Daniel, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O dia mau vai chegar? Vai. Mas nós vamos chegar do outro lado cantando o cântico da vitória. Eu não sei qual cântico você vai cantar, mas eu imagino que eu cantaria: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as muralhas, tirando o espinho e nos faz atravessar. Nós temos que crer naquilo que nós profetizamos. Eu não estou falando de um nome do Papa Bento ou do João 13. Eu estou falando de um nome que tem o poder de ressuscitar quem está morto. Muitas vezes na minha vida eu estou sentindo para baixo, mas ruim. Só que eu não posto, eu não falo para minha esposa, eu não conto para os meus filhos, eu fico calado falando com Deus. Mas todas as vezes que me dá esse momento de angústia e de desespero, o Espírito soa no meu ouvido, Mateus capítulo 10, e diz: em meu nome você vai expulsar demônio, em meu nome você vai curar os enfermos, em meu nome. Essa noite eu entendo que no nome de Jesus Cristo nós vamos permanecer de pé em meio a esta guerra que está travada. E Paulo diz: olha, tomai toda a armadura, porque vocês não têm que brigar contra carne e sangue,
Vou te dar um conselho, não briga comigo não, viu? Briga com os demônios. A Israel de Deus, ou a igreja da aliança, eles brigaram contra a carne e contra sangue. Mas nós estamos na graça. Nós temos um general que é Cristo. Nós temos aquele que vence a batalha. Nós temos aquele que nos dá a vitória. Naquela visão, Deus me mostrou outro personagem. Vem o pastor de novo. E o personagem que ele me mostra é o Superman, o Homem de Aço. E eu falei: Jesus, mas o que o senhor quer? O senhor quer que eu veja televisão, desenho animado? Você sabe, pastor Demar, que eu acho interessante a forma que Deus fala individualmente com a gente. Tem hora que eu acho que eu estou ficando biruta, viu? Tem hora que eu falo: Josué, volta ao seu estado normal, respira. Eu falei: Deus, o que tem a ver Super-Homem? Deus falou: ele é conhecido como o Homem de Aço. Ele é o super. Ele tem poder. Ele pode fazer. Mas ele esquece que existe uma creptonita que enfraquece ele. Eu falei: vem o Senhor de novo. Deixa eu dar um conselho para você, querido. Fica de olho, porque existe uma creptonita querendo te derrubar. Mas o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. E essa creptonita não vai chegar até você. Lex Luthor está de olho. Está querendo te entregar uma creptonita. Já viu aquela creptonita assim de 1,75 m? Aquela creptonita que você olha, você vê ela assim, cascavelando quando anda, chamando a atenção. Cuidado, Super-Homem. Cuidado, Homem de Aço. Te dá um conselho. Pedro 5:8. Vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor, branindo como leão, procurando alguém para tragar. Super-Homem, a Bíblia me ensina diferente. Humilhai sobre a possante mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele vos exaltará. O Senhor Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quanto mais fraco eu me sinto como homem, mais o poder de Deus me aperfeiçoa nessa terra. Nós precisamos de entender que não é brinquedo que nós estamos fazendo aqui. O último personagem foi o incrível Hulk. Sabia que dos desenhos da Marvel, para mim o melhor que tem é o Hulk. Mas depois que eu tive essa visão, eu parei de gostar do Hulk. E eu falei: Deus, o que tem a ver o Hulk com o que nós estamos conversando aqui? O Senhor está pondo muita gente no meio da nossa conversa. E ele disse: você já parou para entender a história do Hulk? Ele tem que ficar nervoso, ele tem que ficar irado para ficar muito grande e muito forte. Detalhe: quando ele cresce, ele perde o sentido. Eu vim aqui esta noite dizer que a Igreja Batista não vai perder o sentido. Ela vai continuar caminhando e buscando as coisas que vêm do céu. Ela vai continuar caminhando e buscando as coisas que vêm do céu. Lembra do Hulk? Que ele perde o sentido quando fica forte? Mas eu tenho uma palavra para dizer para nós. Josafá recebeu uma notícia que um grande exército viria sobre ele. Josafá reconhece: eu não dou conta, eu não vou vencer essa batalha. O que ele fez? Começou a se fortalecer no poder de Deus. Começou a orar, jejuar, louvar. Chega o dia da peleja, Deus dá uma ordem para Josafá: Josafá, manda o povo cantar, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar.
E Josafá, no momento certo, mandou o povo louvar a Deus. E quando aquele povo começou a louvar a Deus, aquele louvor entrou na mente daqueles oponentes, aquele louvor entrou no cérebro daqueles soldados e fez uma reviravolta. Eles perderam o sentido. Eu não vim dizer que a Igreja Batista vai perder o sentido. Eu vim declarar que o nosso adversário já foi confundido no mundo espiritual, e a igreja vai continuar marchando pelo poder da graça e do nome de Jesus Cristo. Quer ficar forte? Como espinafre, não. O espinafre passa logo o efeito. Quer ficar forte? Humilhe diante daquele que te chamou. Cadê o Caleb? Caleb, você está vivo? Foi arrebatado. Não, eu só queria falar algo aqui. No decorrer do culto, não estou aqui enchendo o balão de ninguém, tá? No decorrer do culto, eu vejo o Caleb com uma presença tão forte do Espírito Santo, que a presença que está nele envolve quem está perto. Eu estou falando aqui de coração de adorador. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graça. Nós não precisamos ter um momento especial para termos intimidade com Deus. Pastor Tiago Menezes, nós não precisamos de um fundo musical para chegar a uma intimidade com o Espírito Santo. Nós não precisamos de barulho algum para nós orarmos. Nós só dependemos de uma coisa, chamada decisão. Quando eu decido agir de cá, o meu Deus reage de lá. Quando eu decido agir daqui, o Espírito Santo começa a reagir de lá. A Bíblia me reforça que todos aqueles que se achegam a mim não é lançado fora. Eu encerro voltando um pouquinho aqui, que eu não preguei o que eu tinha projetado. Voltando um pouquinho aqui, nós não lutamos contra pessoas. Agora eu vou pedir para você repetir isso. Você pode repetir para o seu vizinho? Olha para ele e diz: nós não lutamos contra pessoas. João capítulo 17, versículo 21. O Senhor Jesus diz assim: para que eles sejam um, assim como tu és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo saiba que o Senhor me amou. Quer permanecer de pé em meio a uma guerra? Nós precisamos de fazer o que o Jesus orou para que os discípulos fizessem. Aprenda aqui essa noite: a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos malignos. A nossa luta não é contra o meu pastor, não é contra os meus amigos, não é contra o obreiro, diácono, presbítero, não é contra a liderança de GC. A minha luta não é contra nenhum dos irmãos, e nem pode ser. Se você não gosta do teu irmão, porque gostar é questão de escolha, ora ao Espírito Santo, pede para que ele te ensine você a amar o teu irmão. Porque se você falar que ama a Cristo, não ama o teu irmão, você está mentindo. É simples, tudo é uma batalha. Talvez tenha alguém que não gosta de mim, não sei, ninguém falou nada. A unidade da igreja é o que glorifica o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo termina o texto dizendo assim: com toda a oração e súplica por todos os santos.
Oração, rogos, súplica. É um santo, pastor Demar, orando por outro santo. 2003, vou contar aqui. Eu estava passando um momento de muita luta espiritual. Eu estava ruim, irmãos. Eu estava mais fraco que o Popeye antes de comer o espinafre. E eu estava morando em Tumbiara, e eu vim aqui no final de semana. Quando eu adentrei essas portas aqui, a pastora Eliane estava ajoelhada com a boca no carpete, e ela dizia assim: Deus, fortalece o pastor Josué, dá graça para ele vencer esse momento de dificuldade. Deus, ele tem um pastoreio, ele tem um chamado. Irmãos, quando eu entrei à porta, eu fui desmoronado no chão. Eu falei: Deus, ela tem filho, ela tem ministério, tem esposo, e está orando por mim. O legado, Camila, vale mais do que a herança. Eu aprendi há poucos dias isso aqui. A oração da pastora Eliana, há anos e anos atrás, me fez entender que a minha briga não é contra o meu irmão. Orai por todos os santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu estiver na guerra, tem que ter outro na guerra junto comigo. Eu estou com a cara para frente, com o rosto para frente. O Daniel encosta as costas nas minhas costas, está me protegendo na minha retaguarda. Eu protejo a retaguarda dele, você protege a retaguarda do seu irmão, e a igreja vai triunfando, crescendo, e o nome do nosso Jesus sendo glorificado. Simples assim, simples de se entender. Nós somos marcados, talvez com gestos tão pequenos, e nós acostumamos tanto com a caminhada, que esquecemos que um pequeno gesto nosso pode levantar um irmão que está caído na sarjeta. Se coloca de pé. Eu não preguei nem meia hora, viu? Clamo, Jesus. Nós estamos em batalha espiritual. Mas nós temos um nome que nos capacita, que nos leva além das fronteiras. Fronteira do medo, da incerteza, a fronteira que nós precisamos atravessar. E nós só vamos atravessar essas fronteiras através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos de entender que existe um Deus que se vestiu de carne, se esvaziou de si mesmo, sofreu as mesmas dores que nós sofremos e muito mais. Mas um dia, no alto da cruz, ele disse: está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós temos um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Quero te convidar você a profetizar esse louvor essa noite. Pensa naquela situação que tem te afligido. Pensa naquele momento que tem tirado a tua paz. Mas cante esse louvor com autoridade, com poder. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração.
sua presença, falo Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo Jesus. Oh, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade e seus cativos, sobre a ansiedade e seus cativos. Falo Jesus, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as Tem uma parte nesse cântico, pastor, que eu acho ela muito forte, sobre a família. sobre as montanhas, Sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, eu declaro santo nome. Mais uma vez, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Diga, sobre as famílias. Mais uma vez, sobre as montanhas, profetiza, diga, sobre as montanhas, profetiza, ruas da cidade, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Oh, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Vamos profetizar sobre as montanhas, ei, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade.
sobre toda opressão. Profetiza sobre as famílias, declara o santo nome. Mais uma vez, sobre as montanhas, diga, diga, sobre as montanhas, sobre as ruas da cidade. Vem, Senhor, vem, Senhor, sobre as famílias. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória. Teu nome é poder, Aleluia. Aleluia. quebra as cadeias, quebra as Aprenda uma coisa, queridos. O objetivo do inimigo não é apenas te ferir. O objetivo do inimigo é fazer você abandonar sua posição. Mas existe um Deus que um certo dia disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu estou orando por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Eu entendo que Satanás não está preocupado com a sua posição ministerial. Ele não está preocupado com a tua família, quer destruir a tua fé. Mas eu vim aqui banhado pelo sangue de Jesus Cristo para dizer que a nossa fé está firmada naquele que nos chamou primeiro, naquele que nos fez atravessar as barreiras e chegar até aqui. Eu quero convidar você. Melhora para mim. Você que adentrou aqui essa noite com um sentimento de derrota, você que entrou aqui essa noite com um sentimento que é o fim para você, eu quero te convidar você a dar um pulinho aqui na frente. Você que está se sentindo fraco espiritualmente, vem aqui à frente. Se for irmã, a pastora, uma das pastoras vai te abraçar e orar com você. Não tenha vergonha, nós somos famílias. O nosso intuito é que é orar um santo pelo outro santo, é nos fortalecer como igreja, como pessoas do reino. Está vindo um jovem aqui. Onde que está a segunda pessoa? Pastor, estou sentindo fraco, eu estou passando por guerras. Andar se comprou que minaia séria. Cadê o Caleb? Não tenha vergonha, sai do teu lugar. Não tenha vergonha, sai do teu lugar. O Senhor Deus não quer te envergonhar, Ele quer te fortalecer.
querido, aproveita esse momento. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. O nosso intuito aqui é te ajudar em oração. É orar para Deus fortalecer você, te dar ânimo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de fazer isso. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade esta noite que você está aqui. Obrigado. Ele está te dando uma oportunidade de você ser fortalecido aqui esta noite. Nós não somos melhores, não. Nós só queremos fazer aquilo que Deus chamou para que façamos. Aleluia. E esse poder é contínuo. Esse poder é hoje, é amanhã, é todo instante. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Preste atenção aqui, queridos. Eu tenho que falar isso aqui. Lucas capítulo 10. Os 70 voltam para a presto de Cristo, os 70 que foi enviado. E ele chega, pastor Flávio, e diz: mestre, em teu nome Satanás tem obedecido o nosso comando. Eles voltam maravilhados e dizem: Senhor, até os demônios submetem ao teu nome. Eles estavam felizes porque eles tinham expulsado demônios. Mas Jesus lança uma palavra e ela me chama a atenção nesse instante. É uma palavra profética sobre a nossa vida. E respondendo, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se eu fosse olhar o verbo, estava no pretérito imperfeito. Jesus está dizendo: Satanás caiu ontem, Satanás está caindo agora, Satanás vai cair amanhã, vai cair depois e vai continuar caindo. Olha aqui para mim. Conhece esse jovem? Eu não sou de fazer isso. Eu tenho muito medo de errar. Mas o Espírito fala muito forte ao meu coração, Gabriel. Você vai passar por muitas lutas. E vai. Sabe por quê? Porque antes que você fosse gerado, tinha uma senhora já de idade que já orava por você. Ai, Doko Minai Agélia. A primeira vez que eu te vi aqui na igreja, eu falei para minha esposa assim:
Eu falei, as orações da minha tia Geralda foram ouvidas lá no céu. Deus não te chamou para você se perder. O Espírito Santo te escolheu no ventre da tua mãe, e Ele te encontra essa noite. E Ele me diz para você abrir o teu coração, porque o teu ministério vai começar a fluir. Deus está te levantando nessa terra para ganhar pessoas para o reino dele, e o teu nome vai ser conhecido em muitas regiões. Aprenda uma coisa: a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não nos vemos. A nossa fé na cruz de Cristo é o que nos garante a vitória até o grande dia do Senhor Jesus. Que o poder de Deus que foi pregado aqui esta noite te envolva por trás e por diante. Que por cima ele seja a tua cobertura, que por baixo ele seja o teu alicerce, que por trás ele seja uma coraça, e que por diante ele seja o teu amparo. Nós vamos sair daqui esta noite tomado pela glória do Deus que nós pregamos, porque ele não nos chamou para perca, mas nos chamou para ganhar e sermos vitoriosos. Aplauda Jesus.